Olá a todos, graça e paz. Espero que vocês estejam bem. Desde já, Deus os honre. Queridos, vamos juntos aqui refletir uma palavra que está em Lucas capítulo 5, a pesca maravilhosa. Eu creio que você já ouviu falar dessa palavra e Deus tem algo assim tremendo para você. No capítulo 5, verso 1 está escrito: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando redes. Após uma noite inteira lançando redes sem pescar nada, a palavra do Senhor nos ensina que esses homens, querendo ou não, decepcionados, frustrados, e de repente chega Jesus. Jesus, ele havia saído da Judéia assim que ele ouviu que João Batista fora preso, e ele desceu agora a Galiléia, está no lago de Genezaré, que nada mais é do que o mar da Galiléia. Ele está pregando, a multidão assim apertando ele, não tendo ele para onde ir, ele pede para entrar no barco de Pedro. Olha que interessante, Pedro totalmente frustrado, lavando redes, não pegou nada, ainda vem Jesus e pede o barco. Qual é a aplicação? O que nós aprendemos? Para que realmente nós venhamos viver o milagre de Deus, a primeira coisa é ser humilde, é se entregar, é se doar. Jesus, ele não chega realizando o milagre, pelo contrário, ele chega pedindo, porque primeiro o Senhor tem que tratar conosco nas coisas espirituais, para que realmente as coisas temporais elas venham acontecer. Então o que Deus realmente quer fazer primeiro é no espiritual, para depois se manifestar no temporal. Está escrito que Pedro permite, que ele entre no barco, e Pedro, querendo ou não, ele ouve a palavra que Jesus estava pregando, porque há necessidade de ocasionar no coração de Pedro fé. Então primeiro Jesus faz do barco de Pedro um púlpito, anuncia a palavra. E como é lindo quando realmente a gente se entrega, a gente se doa, naquilo que realmente Jesus quer fazer. Pedro não entendendo nada, porque ele não sabia que Jesus haveria de realizar o milagre, mas ele entrega o barco, e o barco ele fala da vontade de Deus na nossa vida, enquanto as redes elas representam os nossos talentos, os dons, a nossa capacidade. Por isso que Jesus, ele não estando no barco, a nossa vida não funciona, porque Jesus, longe do nosso barco, seria mais ou menos nós longe da vontade de Deus, porque quando ele entra no barco, esse barco ele representa a família, ele representa o ministério, ele representa o trabalho, ele tem toda uma representação. Quando ele entra, ele começa a reger, dar direção, ensinar, conduzir, pode ter certeza, as coisas realmente vão acontecer. Mas no entanto, Jesus ainda não estava no barco, por isso que Pedro em si se frustrou, porque ele estava na força do braço, na sua própria capacidade, sem direção, sem ensino, sem nenhuma revelação. O que houve? Jesus entra no barco. Agora, presta atenção numa coisa: todas as vezes que nós nos entregamos, nos doamos diante do Senhor, pode ter certeza, haverá uma recompensa, haverá um galardão. A palavra de Deus diz, em Hebreus capítulo 11, que todos aqueles que pelo qual se aproximam de Deus, primeiro, tem que crer que Ele existe. Segundo, que Ele é galardoador, que Ele é recompensador da nossa fé. Pedro será recompensado, mas no entanto, ainda ele não sabe disso. Está escrito que Jesus disse para ele, quando assim acabou de falar, quando acabou de ministrar, versículo 4: e disse a Simão:
Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Ou seja, Jesus quer ter uma intimidade com Pedro, e é isso que ele quer fazer conosco, nos separar. O texto diz que eles foram a mar alto, ou seja, um lugar mais isolado, um lugar de intimidade, um lugar com profundidade. E nesse ambiente, após eles irem, Jesus ele dá um comando: lançai a vossa rede, ou seja, lançai as vossas redes. E Pedro, imagine você no lugar de Pedro, uma noite inteira, cansado, triste, totalmente fadigado, sem pescar nada. Ele diz: Senhor, nós lançamos rede a noite inteira e não pescamos nada, ok? E essa é a nossa tendência, sabe? De se justificar, quando realmente nós temos da parte de Deus uma palavra. Mas entenda, Jesus, ele conhece tudo, ele é Senhor de todas as coisas. Ele sabia, ele conhecia o coração de Pedro, ele conhecia a circunstância, toda a situação. Entenda algo: Deus está no controle de todas as coisas. Jesus libera uma palavra: lançai as vossas redes. Mas a justificativa, o argumento de Pedro é: Senhor, nós lançamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas de repente Pedro, ele tem algo no coração que nós devemos ter: mas sobre a sua palavra eu vou lançar. E é isso, nós precisamos fazer aquilo que realmente Deus está falando, aquilo que o Senhor realmente está nos ensinando, a direção que Ele está dando. Porque, entenda, é a palavra de Jesus, é a palavra que vai efetuar o milagre, é a palavra que vai realizar o sobrenatural. Pedro, ele lança a rede. O que eu aprendo? A obediência, ela vai gerar milagres. Obedeça ao Senhor, receba da parte de Deus toda a direção que o Senhor Deus está lhe dando. Nós não conhecemos, mas Ele sabe o nosso futuro, e Ele tem o melhor para nós. Ele é o recompensador da nossa fé. A palavra de Deus diz que eles lançaram, ok? E assim que eles lançaram, veio tanto peixe naquela rede que a rede começou a romper. Olha que tremendo. Sabemos que segundo o costume desses pescadores, eles pescavam à noite, porque à noite os peixes, eles saem do fundo e vão à superfície para respirar. De dia, eles ficam no mais profundo da lagoa. Então seria impossível de manhã haver essa pescaria. Mas isso foi proposital, para realmente mostrar que as coisas acontecem ao mando de Deus, no tempo de Deus e do jeito de Deus. Façamos como Pedro, obedeçamos a palavra de Deus. Eles pescaram uma grande quantidade e rompia-se a rede. Fizeram sinais aos companheiros para ajudar. Olha que tremendo. O que Deus tem para você, o que Deus vai fazer na sua vida, não é somente para o teu barco, mas para os vizinhos, para as famílias. Pessoas serão abençoadas através da sua vida, desde que você receba a revelação e a direção da parte de Deus. Então não abra mão da palavra, não abra mão da visão, não abra mão da revelação. Até quem não merecia realmente foi abençoado. A palavra do Senhor diz que encheram ambos os barcos. Não foi somente o barco de Pedro, ambos os barcos. O que Deus vai fazer na sua vida vai abastecer toda a tua casa, toda a tua família, toda a tua descendência, em nome de Jesus. Queridos, olha só, a partir daí,
a palavra de Deus diz que Pedro, ele diz para Jesus: afasta-te de mim, porque sou pecador. Você acha que Jesus não sabia disso? Você acha que Deus não sabe que nós somos falhos? E o que é isso aqui? Isso aqui é a graça de Deus, é o favor de Deus, é a bênção de Deus. Entenda, Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Você acha que Ele não vai nos amar, nos servir, nos abençoar, sendo nós agora em Cristo justificados? Olha que tremendo. E então Pedro reconhece a sua incapacidade, ele reconhece a sua pequenez, ele reconhece que jamais ele teria condições, de ter aquela pesca que ele teve. E isso é muito bom, porque Pedro agora, ele reconheceu que se não fosse Jesus naquele barco, aquele milagre jamais haveria acontecido, jamais teria aquela pesca. Nós precisamos reconhecer o Senhor nos nossos caminhos, nós precisamos saber que Ele é Deus, nós precisamos saber que é Ele que nos abençoa, é Ele que nos prospera, é Ele que nos concede força, sabedoria e entendimento. Nós precisamos adorar esse Deus. Agora entenda, ele diz: Senhor, ausenta-se de mim, porque sou um homem pecador. Humilde, simples, porém grato por aquilo que foi feito. E esse milagre aconteceu a ponto de todas as pessoas que estavam ali, principalmente aqueles pescadores, temerem ao Senhor. O texto diz que se apoderara dele e de todos aqueles que estavam, por causa daquela pesca, porque aquilo ali não era normal. O que Deus quer fazer na sua casa, na sua vida, é algo sobrenatural. E eu estou aqui para lhe dizer, Ele vai fazer em nome de Jesus. Agora, para a gente encerrar, olha que tremendo. Jesus poderia ter chamado Pedro antes daquela grande pesca, mas não, Ele chamou depois, porque agora, depois do milagre, Ele haveria de testar o coração de Pedro. Será que Pedro realmente deixaria tudo ali, os peixes, o barco, a rede, para seguir Jesus? No entanto, nós sabemos pelo texto que ele deixou. Por quê? Porque vivemos tempo que as pessoas, elas querem a bênção, elas não querem o abençoador. Aprendamos com Pedro. Pedro foi diferente. O que ele fez? Ele deixou a bênção para seguir o abençoador. E agora ele vai viver coisas sobrenaturais. Então entenda, eu sei o quão importante é a bênção de Deus na nossa vida, mas mais importante do que a bênção é o abençoador. Sirva o Senhor de todo o seu coração, busque o reino dele e a sua justiça, e estas coisas, ou seja, as bênçãos de Deus, vai perseguir você e vai te alcançar. Fica com Deus, que essa palavra fique ao seu coração. Até mais. Não esqueça de curtir, ok? O canal. Fica com Deus. Abraço.